E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa tarde, meus irmãos. O Senhor Jesus abençoa cada um de vocês que estão presentes aqui nessa tarde. Vamos abrir as nossas Bíblias para São Mateus capítulo 25, versículo 1, 2, 3 e 4. Lembrando, essa semana, terça-feira, estaremos na Jaquirana para um culto ali na casa do irmão Delmar. Sábado, na cidade de Bom Jesus, ali com os nossos irmãos, a apresentação também da criança do irmão Joaquim e da irmã Lidiane. Às 19 horas o culto em Bom Jesus. Vai ser um pouquinho mais tarde, né, do que nós fazíamos antigamente. São Mateus capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas lâmpadas, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Eterno e soberano Pai, convidamos o grande Espírito Santo para fazer-se presente nessa reunião e nos lares aonde estão conectados com este culto. Fala em nossos corações, toma esse pouco de pó nas tuas mãos para que o Senhor venha usar. Que não seja nós falando, mas tu, Senhor. Não seja a inspiração do povo, nem da música, mas da palavra. Senhor Deus, que o povo seja ungido com essa palavra. Receba o batismo do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Graças a Deus, por todas as bênçãos, pela visita do Senhor nesses últimos dias, entre nós, através da sua palavra, E nós estávamos falando ontem sobre o esconderijo das virgens nécias, e falando que o mulo, ele se esconde na igreja, E o asno no sangue. Então hoje nós vamos falar sobre virgens nécias inspiradas pelo diabo. Essas não são minhas palavras, são palavras do profeta. Como a gente sempre repete, que nós temos que fazer um exame de nós, fazer um exame de nós mesmos. Porque nós não sabemos a hora que o Senhor vai nos tirar dessa dimensão. Mas nós sabemos que há muita coisa que estão para acontecer, estão acontecendo. E se coisas estão vindo, como o aperto,
antes da subida, antes do rapto, como é que nós devemos nos encontrar numa hora desta? Que qualidade de fé nós temos, né? Nós aqui, vocês através da internet, que qualidade de fé cada um de nós temos, né? E se nós cremos mesmo, né? Porque um aperto tem que vir, porque o povo tem que ser testado, essa fé tem que ser testada. E nós lembramos Apocalipse 13, né? Que você não vai poder comprar, não vai poder vender, se não tem a marca da besta na testa e na mão. E cada um hoje tem uma ideia, cada denominação, cada pregador, cada seminário tem uma ideia do que é a marca da besta. Os adventistas têm a sua filosofia, né? Sua pregação, seu ensino, o testemunho de Jeová também, o povo da mensagem também. E a qualquer momento isso vai realmente fazer o cerco. Nós sabemos que sempre o pequeno grupo, ele tem uma fé diferente. Amã disse para o rei Assuero, no livro de Esté, há um povo entre os povos cujos costumes são diferentes, cujas leis são diferentes, né? E não convém o rei tolerar. Nós sabemos que veio aquela perseguição sobre os judeus, né? E a rainha estava no palácio, que era a rainha Esté. Então veio aquela perseguição, aquele aperto ali. E a gente pensa também nesse aperto que virá antes do rapto. Você que é aposentado, você que tem seu bom emprego, sua boa casa, sua boa igreja, né, um pastor renomado, um pastor conhecido, você que pertence a uma boa igreja, virá o aperto. Não vai poder comprar nem vender. Vivemos também num tempo que acho que nunca houve um tempo como esse de tanto fanatismo político, até entre o povo da mensagem. Teve um irmão da terceira puxada, não congrega comigo, mas já esteve aqui. Chegou um ponto, o fanatismo tão grande, de dizer que o ex-presidente Bolsonaro era Deus, porque chamava Messias, e o pastor Osmar era o profeta. Isso aí espalhou ainda, parece que crê nisso até hoje. Veja bem, o fanatismo, o espírito, eu creio que as pessoas chegam a ser batizadas com esse espírito, quando você deveria ser batizado com o Espírito Santo da terceira puxada. Então, uma época de tanto fanatismo. Agora, o que é um aperto, né? O que é um aperto? Veja, o povo da Coreia do Norte não pode carregar a Bíblia, não pode ter culto, né? Não pode ter culto. Você veja só que há uma briga no meio político sobre o comunismo. Aí vem o profeta e diz: vocês não temam o comunismo, vocês têm que cuidar o romanismo, o catolicismo, né? Não é o comunismo. O comunismo é um instrumento nas mãos de Deus para vingar o sangue dos santos, né? 68 milhões de cristãos que a Igreja Católica matou na Idade Média, na Era das Trevas. Agora, tudo nesse aperto vai envolver a fé. Tem a fé católica, tem a fé adventista, tem a fé da primeira e segunda etapa, tem a fé, entre aspas, da terceira puxada, né? Que nós afirmamos que nós cremos. Nós afirmamos. A Bíblia diz que Deus se afastou do rei Ezequias para ver o que tinha dentro do coração dele. E nesse aperto é o tempo que Deus vai se afastar de nós. Ele se afastou de Jesus. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Lá no Getsêmani. Até que ele disse: não a minha vontade, mas a tua.
Porque isso aí envolve fé. E a nossa fé, ela é diferente. A nossa fé é diferente da primeira e segunda, da fé da primeira e segunda etapa. Nossa fé é diferente. O que nós cremos é diferente. Primeira e segunda etapa, crê que o irmão Brana é profeta. Nós também cremos. A terceira etapa, a terceira puxada, os pastores que pregam lá no Pará, lá em Franca, Mogi das Cruzes, Araxá, meu amigo irmão Sebastião José, Belo Horizonte, África. Eles creem que o irmão Brana é profeta. Eles têm uma fé. Eu queria saber se eles têm a fé que Osmar Rodrigues Costa é profeta. Se eles pregam isso aí. Porque o aperto vai envolver a fé. Ele vai envolver a fé. Você já pensou sua aposentadoria ser cortada? Você ser despedido do seu serviço por causa da sua fé? Você não poder viajar por causa da sua fé? Veja, é o tempo rápido que está chegando. Porque, veja, eles foram apertando o povo de Israel no Egito de tal forma para que ele saísse. Então, para ver o rapto tem que ter um aperto. E eles não vão dar conta de nós, não vão dar falta de nós. Só que a nossa fé, mesmo o pequeno grupo, tem que ser provada. Que por enquanto, nós apenas afirmamos que cremos, de lábios. E Deus vai provar para ver o que tem no coração, se tem fé mesmo. Então ele se afastou do rei Ezequias, segunda crônica, os últimos capítulos, para ver o que tinha dentro do coração dele. É muito bom você ser testado e Deus com você. Eu quero ver você ser testado e Deus não está com você. Só a sua fé. Mas pastor, não. Porque ele se afastou de Jesus, do rei Ezequias, para saber o que tem dentro de você. Porque hoje é fácil nós mostrar parágrafo de mensagem, versículo da Bíblia, mostrar a gravação do profeta, gravação do pastor Osmar. É fácil isso aí. A gente tem de memória. Mas chega aquele momento do aperto. Porque o aperto virá para todos. Não vem para as denominações, porque eles é que vão nos apertar. É o concílio que vai nos apertar. O concílio vai apertar este povo. Agora, o ministério quíntuplo, que é a esposa, esse ministério é as vestes íntimas de Deus. Veja que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que saíram ao encontro do esposo, 5 prudentes e 5 nécias. As nécias não levaram azeite consigo, porque não tinham azeite. Azeite é o Espírito Santo. O Espírito Santo é esta mensagem da hora. Você vê que a fé é diferente da fé da Igreja Apostólica, da Pentecostal Unida, de todos os unicistas. Eles creem que a evidência do Espírito Santo é falar em línguas. A nossa fé é diferente. Na mensagem às 10 virgens, parágrafo 163,
Agora, ali estavam as virgens que saíram para encontrar com ele. E as virgens insensatas, as loucas, as nécias. Então, como eu falei ontem, as nécias têm se escondido dentro da terceira puxada. Como Coré, Datã e Abirão estava no ministério de Moisés. Judas estava no ministério de Jesus. Jesus sofreu o aperto e a perseguição dos fariseus, dos essênios, dos herodianos, do concílio. E Judas foi consultar eles. Foi negociar o seu mestre. Foi negociar a palavra. Quantos Judas vão tentar negociar esta mensagem? Que o profeta de Deus diz que muitos vão se aderir ao concílio, dizendo que vão servir a Deus dentro desta estrutura, dentro deste concílio. E as virgens nécias agora não tinham azeite em suas lâmpadas, mas elas tinham tudo mais. Elas estavam limpas, elas criam em Cristo. Cristo é os selos. Elas creem nos selos, nos trovões, no novo nome, na mensagem de uma só pessoa. Elas pregavam a palavra que criam. Elas pregavam a palavra que criam, suas denominações lhe deixavam pregar. Elas pregavam aquilo, a segunda vinda, diz o profeta aqui, o sacrifício, a expiação. Você vai continuar pregando, desde que você aceite a marca. Você vai continuar pregando essa mensagem desde que você aceite a marca. Até que você venha e diz, não, esse pregador aí está louco. Não é assim. Pelo que nós ouvimos lá, não é assim não. Isso não é marca da besta, vai vir ainda, porque Satanás fará você crer em tudo que Deus vai fazer, fará você crer naquilo que vai vir no futuro. Vai jogar isso para o futuro. E você, como tem dúvida, não é muito firme, você vai aceitar. Já pensou, você tem que perder seu salário, sua aposentadoria? E ele diz, não, você pode continuar crendo no seu profeta. Mas existem umas regrazinhas aqui, que a gente tem que obedecer, porque está escrito, Você pensa que Satanás vai saber só uma escritura, como ele citou para Jesus lá no deserto? Era muito infantil. Agora ele tem 99% de escritura. Lá nos dias de Jesus tinha 1%. Mas hoje o profeta diz que ele tem 99, com 99 décimos de escritura, de mensagem, de citação, de pregação do pastor Osmar. Mas aquele 1/10, aquilo que faz a diferença, tem aquilo que faz a diferença, aquilo que ele odeia, para fechar os 100%. É o mesmo pregador que pregou para Eva, é o mesmo do concílio. Mas nesse tempo,
é tempo de arrebatamento. Elas criam em tudo. Cordeiro seu do trono, sacrifício, segunda vinda, 28 de fevereiro de 63. A era terminou. É como o irmão Brana vai mostrar aqui, como o concílio dos dias do irmão Brana. Eles criam em tudo que o irmão Brana pregava, mas tinha 1/10 que fazia diferença. Que ele é profeta? Hoje já crê. Ele está na internet. Por quê? Porque hoje é história. O William Branham é história. Não é mais sua mensagem, não é mais Apocalipse 10, 1-7, é 8-11. Já é um curso superior. Se você alguma vez se encontrar com um bom estudante batista a qualquer hora, é melhor você saber a respeito do que você está falando, com certeza. Você vai encontrar com uma pessoa versada. Você vai encontrar com um pentecostal versado na mensagem. Você vai encontrar com um pastor versado na mensagem. Astuto. Aí lembra de Gênesis 3. Lembra. O Espírito Santo vai fazer você lembrar de Gênesis 3. E a serpente era mais astuta do que toda a limaria do campo. Chega aquela hora que essas palavras, eu teria que encontrar elas. Teria que ser testado. Você também. Que nós somos homens mortais de carne e osso. Viemos por meio do sexo, salvo pela misericórdia do Senhor, no ministério por soberania, e cortando o pecado, o sistema, o concílio. Não se esconda dentro dessa mensagem. Aqui não é lugar de você se esconder. Você será achado. Você tem que chegar na porta e deixar o porteiro colocar as vestes em você. As vestes da terceira etapa. As vestes de Apocalipse 10, 8-11. Temos que ter as mesmas vestes, a mesma fé. Nós somos diferentes da Testemunha de Jeová. Nós somos diferentes do povo da mensagem aqui de Porto Alegre, de Novo Hamburgo. Nós somos diferentes do povo da mensagem aqui do estado. Eu sei que vocês me escutam, mas a nossa fé é diferente da de vocês. Nosso uniforme é diferente. Nosso uniforme interior é diferente. Nós vamos entrar nesse aperto, porque somos diferentes. Quem entregou Jesus foi Judas. Quem entregou Israel na Babilônia foi Amã. Amã conhecia a doutrina, a lei, o testemunho do povo de Israel. Por que ele disse? Suas leis são diferentes, seus costumes são diferentes. Ele era um príncipe versado, conhecia 99%. Mas tinha uma coisa que fazia a diferença. A Esther estava lá no palácio diante dele. Faz diferença hoje a esposa. Aquela que João representa. É a mensagem. É o play.
que nós ouvimos. Isso vai fazer a diferença naquele dia. Não vai ser o play do irmão Brana, não. O play do irmão Brana já tem milhares e milhares de pessoas que seguem. O play da esposa é uma minoria que quase nem se vê. Você está pensando no play do irmão Brana? É milhares que seguem. Mas Apocalipse 10, 8 a 11, o play de João é uma minoria. Que até dentro desta fé de João, tem os que não crêem, que vai nos entregar. Não, nós não estamos junto com eles, não. Vocês são iguais a eles? Porque aqui a gente mata a serpente, mostra o pau. Aqui não tem nada escondido, não. Eu estava lendo nessa manhã o Salmo 119, parece, versículo 130. A exposição das tuas palavras esclarece e dá luz. Estamos aqui expondo a sua palavra. Nós temos casa, carro. Não temos uma vida ruim, temos emprego, mas o aperto é para nos tirar tudo. O aperto é para tirar o pelego do ninho, deixar sós nos espios. Olha, Judas poderia chegar, recordem, as virgens loucas, você diz, poderiam ser inspiradas pelo diabo? O profeta diz, sem sombra de dúvida. Mesmo vivendo limpas? Sim, senhor. Judas o fez salvo, santificado, pregou a cura divina, expulsou demônios. Ora, ele estava exatamente correto, quase tanto quanto os outros estavam. Mas quando chegou ao Pentecoste, foi ali onde ele mostrou suas cores. Nossas cores têm que ser mostradas, nossas vestes, nossa fé. Foi o que Jefté disse, teste-os no falar. Só uma palavra. Vocês, soldados, quando os efraimitas passarem, manda eles pronunciarem Shibolete. Se eles falarem Sibolete, corte o pescoço, porque não são verdadeiros. Não são efraimitas verdadeiros, não são judeus verdadeiros. Então eles diziam, comandante, diga Shibolete. A língua não deixava. Sibolete, pode matar. Era só um CH, que ele não conseguia. Está no livro de Juízes, isso eu estou falando para você. Elas são inspiradas por Satanás, as virgens, porque elas não têm Espírito Santo. Elas não têm azeite. Escureceu, fica nas trevas. Escureceu, fica nas trevas. Você diga, aperta o play. Não, não pode. Pastor Osmar, antes de morrer, ele pregou a mensagem e disse, não traga essa doutrina para o vosso meio. Que você não pronuncia direito. É que você não nasceu aqui em Sião. Os que nasceram lá, diz o salmista, eles sabem pronunciar. Eles sabem o play correto e certo, aonde apertar. E o menino se assustou
Quando desligaram o interruptor de luz, agarrou na sua mãe, sua irmãzinha, e alguém disse: tranquilo, há um homem aqui que pode acender a luz. Há um homem aqui que sabe onde está o play, o botão certo. Gente, você aperta o play de Joaquim, para hoje não dá mais certo. Deu certo uma época. Você aperta de Apocalipse 10, 1 a 7, também hoje não dá mais certo, mas você aperta. Mas a grande luz está em Apocalipse 10, 8 a 11. Aí perguntaram, irmão Brana, e as nécias são inspiradas por Satanás? Sem sombra de dúvida. Você vê que a pregação deles, do povo, primeira e segunda etapa, para trazer o povo para a primeira e segunda etapa. Faz reunião de jovens para juntar os jovens todos. É um proselitismo mais refinado. É um proselitismo. Os pastores hoje não querem perder mais membro nenhum. O negócio é construir, é ter mais gente. E a mensagem hoje é para diminuir. É esta a mensagem. A mensagem hoje é para diminuir. Jesus trouxe uma mensagem para o povo ir embora. Ele trouxe um povo vir, encher a igreja, depois trouxe outro para o povo ir embora. Não deu explicação. Não explicou. Ele sabia e conhecia cada um. Por isso o aperto tem que vir. Porque nós somos irmãos, tomamos a ceia junto, mas não nos conhecemos. Não é forte isso? Eu andava nos encontros com os pastores e a gente não conhecia um ao outro, pensava que conhecia, porque dava o dízimo um para o outro, né? Tomava sorvete junto, comia churrasco junto. Mas tinha que ter alguma coisa para fazer a diferença. Nós aqui juntos, anos e anos, tem que vir algo para fazer a diferença. Judas tinha que mostrar suas cores. O irmão e a irmã têm que mostrar suas cores. Aquilo dói em nós. Por enquanto nós temos um aperto dentro. Depois vai vir um de fora. Do governo. Do Concílio Mundial. Unido e apoiado pela Igreja Católica. Ele não recebeu o Espírito Santo, Judas. Ele virou seus calcanhares e negou o Senhor Jesus. Isso é exatamente o que as igrejas fizeram. Quando a bênção pentecostal chegou, eles se afastaram dela. Oh, não vê você. Isso, classe. Mensagem de perguntas e resposta número 1. Parágrafo 151. Agora, então nesse tempo, veja, a noiva gentia está no céu. Deu-se o rapto, ela está no céu. As virgens nécias, a virgem gentia não está para ser salva durante esse tempo. Ela já tem sido salva. Ela entra salva na tribulação, a nécia. Mas não é todos, há uma seleção de nécias. O nome tem que estar no livro, se não estiver, é nécia Judas. Tem a nécia Acã, tem a nécia Fileto Emineu, a nécia Coré, Datã, Abirão, que Judas também era virgem nécia. Mas era casca para o fogo. Aí essa diferença, meus amados. Ah, fulano vai ser virgem nécia, vai ser salvo. Não. Vamos aqui, ela já tem sido salva, porém tem sido rejeitada na noiva. Só que ela é rejeitada na noiva.
Ela é rejeitada na mensagem de uma só pessoa. Ela não encaixa ali. Ela não é a costela do sétimo anjo. E ela unicamente passa através do período da tribulação, pelo tempo de purificação, porque ela tem rejeitado a Cristo, os selos, novo nome, a mensagem de uma só pessoa. É Cristo, a palavra, para a sua purificação. Então ela tem que padecer por seus atos. Porém a noiva, que se tem convertido à palavra, uma expiação completa foi feita por Cristo, porquanto Ele é a palavra. Esse corpo foi partido. Quando esse corpo foi partido, a noiva estava nesse corpo. E o irmão Branham, nas 10 virgens, ele conta como o alfaiate, ou a costureira, a virgem prudente, a noiva, que vai cortar um vestido, coloca o molde e corta. O resto do pano é igual o que está dentro do molde. Novo, limpo, só que não está no molde. Foi cortado fora. Que nós estejamos dentro do molde. Para não sermos cortados fora. Você pode correr para Jeffersonville, você pode ir para Israel, você pode ir para Franca, você pode ir para Mogi das Cruzes, Araxá, Sapucaia, Belo Horizonte, Pará. Se você não estiver no molde, você é cortado fora. Você está achando que você vai porque você mudou de pastor, mudou de cidade? Se você não estiver dentro do molde desta fé, desta mensagem, você está cortado fora. Eu quero concluir hoje, que eu não concluí ontem. E quando esse corpo foi partido, a noiva estava nesse corpo, porque é toda a palavra. Amém? Ouvir vocês? Perguntas e respostas 23, parágrafo 174. Agora espere um minuto. Serão salvas as virgens dessa? Não, porque ela já entra salva. O que for que ocorra, ocorre agora, diz o irmão Branham. Ocorre agora. Agora, veja, ela é rejeitada na noiva. Ela não faz parte da noiva. É virgem, mas não faz parte. Ela é rejeitada. Há uma mensagem que rejeita ela. É como eu falei no início. Satanás, quando ele encontrou Jesus no deserto, ele tinha muito argumento, mas de escritura ele tinha só 1%. Mas hoje, no final, 99% de escritura. 0,99 centésimo. 1 centésimo só que faz a diferença. Você viu no quinto selo que a noiva é tão pequena? Ela é tão pequena hoje. Na era do leão, ela era um pouquinho mais, mas nesse tempo, o irmão Branham é que colocou ali um faixinho de luz. Não tinha nenhum salvo. Não tinha nenhum. Ele coloca ali. Quando ele é expulso da era, ele disse: eu estou à porta e bato. Ele continua batendo. Vamos aqui. Depois desse tempo ela está no estado. Agora ela terá que passar pelo período da tribulação. A virginessa não é a noiva, não é a prudente. E a razão disso é porque ela tem rejeitado a expiação em sua plenitude. A expiação nossa veio em Apocalipse 10, 1 a 7. João come o livrinho e profetiza outra vez. E hoje, depois da partida dos mensageiros,
Vem um povo e rejeita, porque tinha que cumprir. Todas as eras houve um povo que rejeitou a mensagem. O que faz a diferença hoje é o play de João. É o que faz a diferença. O que é que fazia a diferença lá no Monte Sinai? A sandália. Não era o chapéu. Tira a sandália dos teus pés. Não, eu vou de sandália mesmo. Não, tira a sandália. Jacó, quando entrou na água, ele não saiu mesmo. Ele saiu mancando. Saulo ficou cego. Paulo sabia que aquele ar de luz era Jeová, era o Senhor. Mas quando ouviu a voz dizia: eu sou Jesus. É o que ele perseguia. Você tem que ver o que faz a diferença. O que fazia diferença nos dias de Mombrana era Brana. Hoje é João. É muito fácil dizer: não, agora vocês vão me ouvir, né? Eu vou trazer a mensagem aqui. Não. Vocês vão me ouvir dizer o que vocês têm que fazer. Aperte o play. Filipe, o eunuco, ia lendo o profeta Isaías. E Filipe perguntou: entende os que lê? Se alguém não me ensinar. Então, Filipe subiu no carro e passou a lhe explicar aquilo ali. Mas de quem está falando ele? Dele? Não. Do que morreu no Calvário. Jesus. Ela é uma crente professante, né? Essa Virgem Nécia. Porém, tem que passar pelo período da tribulação. Ela crê nos trovões, no novo nome, mas ela não tem azeite. Não. Ela não tem o Espírito Santo. Dá-lhes um teste da palavra. Não tem. A Bíblia diz: e ao resto deles o dragão fez sair da sua boca água e se foi a fazer guerra. Que hora é essa, né? 175. Na história nunca houve um tempo onde as igrejas nominais lhes têm dado tanta fome por encontrar o Espírito Santo. É uma corrida para receber o Espírito Santo. É uma busca, primeira e segunda etapa, incentivando os seus jovens a receber o Espírito Santo. Os pastores também não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo é receber a mensagem do dia. Mas a mensagem veio através de uma pessoa tão insignificante como Jesus, que veio numa manjedoura, Moisés dentro de um cesto. Como os grandes vão encontrar. E então eles começaram a pular na igreja. Eu vejo as igrejas da primeira e segunda etapa de Porto Alegre, Chapecó, África. Eles começaram a pular, aquela alegria, bateria, guitarra, coisa linda, é. E não vamos criticar, vamos pregar, vamos dizer o que é o Espírito Santo. Foi o que Mombrana pregou, o que é? É isto? Não, não é isso aí não. Não tem Espírito Santo sem 7 trovões. Não tem Espírito Santo sem novo nome revelado. Não tem Espírito Santo sem 7º selo revelado, conhecido, sem a mensagem de uma só pessoa. Não existe Espírito Santo. Essa mensagem é para pregar quase que para banco e coluna de prédio. A mensagem de João. A mensagem de João, o play de João, não é para nós sentar e ficar escutando. Não,
A responsabilidade é de cada um. No início, o play do irmão Brana estava certo. A gente ouvia em casa, lia a mensagem em casa. Queria escutar, não queria, lia. Mas depois, os pastores sentaram e foram ouvir. Aí você chega ali e diz, o novo nome foi revelado. Não. E o 7º selo? Não, irmão Brana disse que não foi revelado. Não era para ele explicar, foi proibido. Aí o profeta disse o que naquela mensagem de ontem? É um grupo de mulos, só serve para serviço. Com aquelas orelhonas, né? Só faz urrar. Você vai tentar ensinar-lhes? Não adianta. Fala em serviço para eles são bons nisso. Fala em distribuir CD com eles, e distribuir Bíblia e folheto. Eles são bons. Vamos lá. Eu falo pelos homens cristãos de negócio. É constantemente os presbiterianos, luteranos, católicos e todos, os batistas por centenas, Igreja de Cristo, os nazarenos peregrinos da santidade, os adventistas do 7º dia. Você pensa que eles gostavam de irmão Brana citar o nome deles? Não. Chamar eles de virginécia. O irmão Brana está chamando eles de virginécia. Chamando de muro. É o irmão Brana. Eu não. Eles podiam pensar, né? Quem é ele com aquela igrejinha de Jeffersonville ali? Quarta-feira a gente vai ali, uma meia dúzia de pessoas. E era mesmo, meia dúzia de gente. Era igual nos dias do pastor Osmar. Passava a máquina ali e não tinha ninguém. Uma meia dúzia. Sem banco. Não tinha 10 pessoas. E ele batendo contra primeira e segunda etapa, o sistema, o grupo de homens. Ele tinha que deixar uma mensagem gravada. Então, cada um deles congregando-se para tratar de encontrar reticência, não vê? Todos em busca do Espírito Santo. E o Espírito Santo bem ali, em carne, Brana. Era só receber ele, crer nele. Ele era a mensagem do dia. O Espírito Santo é o profeta da hora. Parágrafo 100 da mensagem dos ungidos dos últimos dias. Isso é para quem crê no profeta, quem crê na sua mensagem. Agora, essa é uma coisa impressionante. Por favor, não a tome como doutrina, mas entendem. Vocês que disseram às Escrituras que aconteceria quando isso sucedesse? Se acabou o tempo. Acabou. Ele pisou com um pé na terra e outro no mar e diz: o tempo já não é mais. Porque vejam, haviam 7 virgens, saíram para receber o esposo, e a metade delas tinham azeite em sua lamparina, e metade delas não tinham. Essa é a parte do corpo que estava morto, e a parte que vive. Tem uma parte viva aqui dentro, tem uma parte morta. Estou falando a todos que nos acompanham nesse momento. Mais de 100 pessoas agora conectados. Há uma parte viva e uma parte morta. No ministério, a Virgem Prudente está viva, a Nessa está morta. Não tem azeite, não tem vida, não tem o Espírito Santo, não tem a mensagem da hora. As 5 prudentes, quando elas, reticência, veio o clamor, eis o esposo, todos se endereçaram. Todas levantaram-se e adereçaram suas lamparinas para entrar à ceia das bodas. Porém, quando as virgens nessa disseram: dá-nos algo do vosso azeite, nossas lamparinas se apagaram. Dá-nos do vosso azeite. Disseram: não seja, só temos suficiente para nós. Ide comprai. Enquanto
se foram a comprá-lo, veio o esposo. 177. Quando saiu a proclamação, o decreto, o esposo vem, todas quiseram se preparar bem ligeiro. Não é essa hora quando a escritura esteve na parede? 178. Queremos o batismo do Espírito Santo. Queremos isto ou aquilo, outro. Mas enquanto saíram a comprá-lo, veio o esposo. Entraram as prudentes e elas foram deixadas fora, onde haverá choro, lamento e ranger de dentes. Essa é a grande tribulação. A palavra falada, semente original, parágrafo 21. Agora, Jesus nos disse que essas coisas viriam, nos disse o que aconteceria. As virgens nécias se levantariam e as coisas que elas fariam. E como as pessoas clamariam em seus dias, desejando azeite, mas seria muito tarde para elas. Vê? Agora observe aquelas três igrejas. Aí está a prostituta. Ela não veio por nada. Agora, ela centralizou em si mesma. Ali estava uma virgem nécia, que é a igreja protestante, e ali estava a noiva. Vê? Agora, ali estão os 3 estágios da igreja nos últimos dias. Agora observe, vamos trazê-lo diretamente de Gênesis e trazê-lo até aqui e colocá-los em Apocalipse no rapto. O rapto já está em Apocalipse, porque o rapto é uma revelação e Apocalipse é uma revelação. O Senhor permitindo. Palavra do pastor Osmar: se não crê que tudo foi revelado, é uma denominação. Primeira e segunda etapa é uma denominação. Palavra do pastor Osmar. Perguntas e respostas sobre os selos. 327. Agora, tome São João 10. Creio que é. Ele disse: eu sou a porta. Está vendo? Eu sou a porta que entra, pela qual entrais. Agora lá se encontra ele e a porta. E aqui está o homem para vestir a túnica nele. Tem um homem na porta para vestir. No dia de Brana ele estava vestindo aqueles do seu dia, com a mensagem. No dia de Apocalipse 10, 8 a 11, João está na porta, representando a esposa com a veste da terceira puxada, com a expiação em sua plenitude para nos vestir. A mesma cor, mesma fé, mesmo sapato. O Espírito Santo, para lhes dar a túnica de justiça quando entrar. De repente, essa veste não está te servindo, é para outro. Vamos pensando nisso. 328. Agora, esse homem tinha vindo por alguma organização por trás, pela janela aqui, alguma abertura pela qual entrou, e chegou à mesa e se sentou. Então, quando o noivo veio e olhou em volta, ele olhou naquela grande mesa, como vimos aqui na tela, com quilômetros e quilômetros de comprimentos, e ele viu um que não tinha as vestes nupciais. Ele não se vestia igual. A fé não é igual. Moço, como é que você entrou aqui? Passou pela mensagem do último porteiro? Ele emudeceu. Ele pulou a janela, entrou pela porta do fundo, talvez de algum descuido de algum guarda. Ele saltou para dentro. Como entrasse aqui? Eu sou pastor, eu sou pregador, mas eu quero saber como você entrou. As vestes não é a mesma. De repente era uma veste da primeira e segunda etapa, da terceira etapa pirata. Porque esses que não crêem no prei é a terceira etapa pirata. Nós pregávamos do povo da pirata.
que não cria em plenitude, mas logo que o pastor faleceu, surgiu a terceira etapa pirata no nosso meio. Estava escondido. Foi só irmão Brana morrer, ressurgiu a ressurreição isolada do irmão Brana, a doutrina da ressurreição isolada. Moço, como é que você entrou aqui? Pastor, como é que você entrou aqui? Trouxe todo o seu rebanho para dentro? Você não vestiu eles? Vem com as mesmas vestes da Assembleia Batista, Metodista, primeira e segunda etapa. Tem uns que não sabem nem dizer aleluia. Diz assim, aleluias. Você sabe o que quer dizer aleluias? Louvor aos deuses. É aleluia. Como é que você entrou aqui? Com esse grupo tão grande? E os trovões? Quando o irmão Brana voltar, vai nos esclarecer isso. Mas você não apertou o play? O play certo de João? E essa fé mesclada sobre o milênio? Você não apertou o play de João sobre o milênio? Esse novo nome que você está trazendo aí, essas vestes rotas, você lembra dos gibeonitas? Chegaram para Josué, enganaram Josué com a sua estratagema. Disse, olha, nossos sapatos estão gastos, nossas roupas estão tudo poídas, nosso pão está bolorento. Israel, seu sapato por 40 anos não se desgastou no deserto, as suas vestes também não, tinha pão novo todo dia. Eles conseguiram enganar, mas não foi muito tempo, até que foi descoberto que eles moravam ali perto. Vocês enganaram, mas não por muito tempo. Vocês pregadores, vocês enganaram até João, mas não é por muito tempo. Esses membros aí enganaram, mas não foi por muito tempo. Essa veste bolorenta, não sei porque desgastou a sua veste, a sua fé desgastou. Mas o que houve? Gibeonita, enganador. Como é que você entrou aqui, moço? Ele emudeceu, ele não tinha mais palavra. Você vê que ele não falou nada, ficou quieto. O Senhor disse, amarrai de pés e mãos e jogai nas trevas, porque aquelas vestes era veste de justiça, não era mais veste de misericórdia. O Cordeiro tinha saído do trono, a intercessão tinha terminado, tudo já tinha sido revelado. O Cordeiro sai do trono para revelar todos os mistérios. Deus te abençoe.